Do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 3, A Caminho da América, página 93. Madalena desejava sinceramente ir a Belfast, atendendo aos apelos afetuosos da sogra, mas a precária saúde de sua mãe a impedia de formular qualquer projeto a respeito. Afinal de contas, dizia a Cirilo, sob o manto estrelado do céu, que sempre lhe enchia de encantamento o espírito sonhador. Não devemos sofrer tanto, atendendo fatos que se desdobrarão segundo a vontade do Pai Celestial. Somente partirás em março, e até lá, quem sabe? Ele, porém, não lhe acatava os argumentos afetuosos com o habitual bom humor. Sem poder explicar o que lhe ocorria no íntimo, permanecia taciturno, alheio às suas costumeiras características de resolução. Não posso compreender, Madalena, porque essa viagem forçada a Belfast me assombra o espírito, enchendo-me de preocupações. Viagem forçada? Não digas, redarguiu a esposa com bondade. Para nossos pais, todos os trabalhos constituem motivos de satisfação espontânea. Não tens feito o possível pela tranquilidade do papai e pela saúde da mamãe? É indispensável não esquecer que temos igualmente 2 velhos amorosos à espera de nosso auxílio na Irlanda do Norte. Visivelmente nervoso, o rapaz obtemperou. Sim, mas os meus trabalhos em Paris. E se não me puderes acompanhar a Belfast? E se Dona Margarida piorar a ponto de ser forçado a assumir compromissos com os meus, partindo sozinho para esse longo itinerário até a América? Quantas interrogações prematuras! Obpugnou ela, esforçando-se por manter um sorriso menos pessimista. Se nos acontecesse o pior, não deveríamos ainda assim inclinar o coração à vontade de Deus? Se nos separarmos por alguns dias, não será por motivos frívolos, mas por atender a necessidades imperiosas de nossos amoráveis velhinhos. Procurando desfazer as penosas impressões do esposo, a filha de Dom Inácio continuou. Relativamente aos teus trabalhos comuns, acredito que não seja difícil obter uma licença sem remuneração. E se mamãe piorar, impedindo minha partida, estaremos juntos nas preces sinceras ao céu para que todas as dificuldades cessem logo. Além disso, não devemos contar com a assistência do tio Jacques? De Blois a Paris não é longa a distância. Precisaremos coragem, Cirilo, pois Jesus não nos deu a felicidade somente para a satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Nossos pais estão cansados e doentes. É justo lhe ofereçamos nossa disposição para o trabalho e o socorro de nossa mocidade sadia. O moço ponderou aquelas palavras, deixando perceber que havia encontrado a desejada solução, e enlaçou-a com mais ternura. Embebidos na cariciosa contemplação da noite amiga, falaram ainda longo tempo de suas esperanças e projetos de futuro, regressando ao ninho doméstico, cada qual fazendo o possível por se mostrar mais otimista, visando o conforto recíproco. Mas quando foi atender a genitora doente, Madalena contemplou o crucifixo de madeira que Dona Margarida conservava no quarto pendente do leito e, fixando o olhar na imagem de Jesus, pediu-lhe com fervor lhe desse paz ao coração atormentado por infindos receios. Depois de verificar que a matrona repousava em profundo sono, ajoelhou-se, beijou aquele símbolo de sua fé e limpou uma lágrima, cuidadosamente, para que o esposo não lhe surpreendesse os amargos presságios. As semanas voavam ao ritmo das renovadas preocupações. Após uma consulta ao tio Jacques, que fora igualmente informado da precária situação de Samuel em Belfast, Cirilo Davenport decidiu-se à viagem a fim de auxiliar os pais no que fosse possível.
preparou seu desligamento temporário dos serviços, tomou as providências necessárias, mas Dona Margarida piorava devagarinho, impossibilitando de qualquer modo a ausência da filha. À vista disso, o rapaz foi obrigado a partir sozinho para a Irlanda em fins de março. Informado de que Susana permanecia no torrão natal, Madalena dirigiu-lhe carinhosa carta junto da que escrevera com muito afeto à bondosa sogra, explicando a impossibilidade de visitá-la e solicitando-lhe que, como prima devotada, a representasse na família, orientando Cirilo em suas necessárias decisões de auxílio aos pais. Desse modo, o filho de Samuel partiu deixando a esposa no círculo habitual, constituído por Dom Inácio, sempre nervoso, Dona Margarida gravemente enferma e Antero, que rodava de Paris a Versalhes e vice-versa, como quem perseverava nos mesmos propósitos, esperando as oportunidades. A chegada de Cirilo foi um acontecimento de larga repercussão no lar paterno. Susana, dias antes, havia regressado da capital inglesa com todos os documentos legais concernentes à emigração de Samuel e família para a colônia longínqua. Depois de uma visita pessoal a Carlos II, em que fizera questão de alardear o valor de suas relações prestigiosas na corte de França, todas as portas se lhe abriram com facilidade surpreendente. Além de conseguir as doações necessárias, inclusive sementes e outras utilidades, solicitou também um auxílio financeiro para o velho Gordon, que lhe recebeu a gentileza profundamente sensibilizado. Ao júbilo das concessões obtidas, acrescentava-se agora a alegria da vinda do rapaz, reforçando as esperanças dos perseguidos irlandeses. Constância não sabia como exprimir seu contentamento maternal. Reuniu todos os recursos humildes da despensa doméstica e ofereceu um jantar muito simples. Nesse dia em que, acima de tudo, falava o sincero carinho do coração. À noite, reuniu a família em preces a Deus, agradecendo a providência dos favores de sua misericórdia e, após as orações comuns, expressou um voto de reconhecimento a São Patrício pela feliz chegada do filho, o que foi feito em voz alta, na espontaneidade do seu afeto, arrancou muitas lágrimas ao rapaz, que permanecia igualmente de joelhos em obediência à tradição familiar. Conforme acontecera a prima, Ciro impressionara-se fortemente com os quadros de infortúnio, resignado e de velada pobreza que viera encontrar na paisagem querida de sua infância. E fazia o possível para não repetir as expressões de espanto, quando procurava esse ou aquele local em busca de velhas impressões da sua meninice. Não conseguiria explicar a emotividade que lhe envolvia a alma inteira. A humildade com que Samuel patenteava a necessidade da sua proteção, os olhares amorosos da mãe, a doce delicadeza dos manos penetravam-lhe o espírito com indefinível intensidade. Lera a Constância a terna missiva de Madalena e reparara emocionadíssimo como a genitora enxugava as lágrimas copiosas com as dobras do avental muito branco. Guardava a impressão de haver ingressado num sonho bom, em que, no maravilhoso tapete das lembranças suaves, voltava a ser menino. Quanto a Susana, recebera as letras delicadas de Madalena, lendo-as a sós, depois de cerrar cuidadosamente a porta do quarto e reprimindo intensa cólera. Frase alguma daquela mensagem fraternal conseguira modificar suas disposições. Não constituía atrevimento da rival endereçar-lhe semelhante apelo? No ímpeto de ciúme e despeito, fez menção de estraçalhar o documento carinhoso, mas, como se fora advertida pelas ideias criminosas que lhe passavam por vezes na imaginação sobreexcitada, exclamou consigo mesma: não será melhor conservar essa carta para algum dia da vida?
quem poderá saber o futuro? E, modificando a primitiva atitude, guardou a missiva com cuidado na bolsa reservada aos objetos mais íntimos. Abraão Gordon, à noite, viera participar das alegrias familiares, abraçando jubiloso o recém-chegado de Paris, a quem amava como próprio filho. Desde o dia em que Samuel e Constância a haviam chamado para levá-lo à pia batismal. Às ocultas, o pai de Ciril, acanhado por ter de incomodar diretamente o rapaz, solicitara ao antigo companheiro de lutas endereçar seu filho o apelo final para os acompanhar no longo cruzeiro transoceânico. Gordon aproveitou o encanto do momento, cheio de intimidades cariciosas, e quando terminaram as preces de louvor a Deus, dispôs o grupo familiar em torno da larga mesa dos Davenport, que recordava os antepassados numerosos devotados a tradições domésticas. Aplaudido com calor por Susana, que entrava na conversação com a parte sagazes e inteligentes, o notável ancião, depois de exaltar as grandiosidades do Novo Mundo, que conhecia pessoalmente em virtude de uma visita aos parentes exilados na Virgínia, notificou ao rapaz a necessidade do seu apoio ao grande cometimento. Contamos contigo, Cirilo, afirmava o velho irlandês bondosamente. E nem poderia ser de outro modo. Samuel e Constância esperam o teu amparo imprescindível. Somos velhos e o capitão Clinton necessita de moços para a travessia, que não é tão fácil como parece à primeira vista. Já enviei instruções a Oxford para que Carlos e João estejam em Belfast no mês de junho. Não podemos dispensar o esforço dos filhos na execução da empresa. Entretanto, murmurou Cirilo um tanto esquivo, dado seu problema de natureza sentimental, refletindo na esposa e nas suas fadigas domésticas. Ignoro se poderei partir na época prevista. Não há mais tempo para hesitações, obtemperou o velho Gordon, depois de bater com o cachimbo da mesa num gesto muito seu. A questão não é de possibilidade, é de imperiosa necessidade. Entre pais e filhos não há consultas, há compromissos. O capitão Clinton exige a contribuição dos mais fortes e não será razoável dispensar teus esforços. O rapaz corou em face da observação direta que lhe era dirigida e, ocultando suas recônditas preocupações sentimentais, receando ser tido à conta de covarde, considerou: não me furto ao que constitui para mim um grato dever, mas, como sabem, meus serviços intelectuais em Paris são bastante expressivos e não sei se me permitirão uma ausência prolongada. Meu filho, exclamou Abraão, convicto, não guardes ilusão sobre pretensas realizações intelectuais nos nossos tempos. Isso é um miserável engano, Cirilo. Os espíritos vulgares alardeiam conquistas mentirosas, enquanto escondem a constância vestida de andrajos, a consciência vestida de andrajos. Semelhantes fantasias vão conduzindo os homens mais sábios à confusão e à ruína total. As lutas religiosas que nos expulsam do berço não serão resultantes da desordem do pensamento? Por que motivo os protestantes e mesmo os católicos eminentes se empenham em lutas de morte? Será porque trabalharam com as mãos ou porque desviaram do caminho de Deus pelo abuso de raciocínios? As mãos não se equilibram sem o impulso orientador das ideias, como as ideias não se materializam sem o concurso das mãos. No entanto, suponho que os homens vão esquecendo o dom do serviço pelos excessos do pensamento em desvario. Todos acompanhavam com atenção os argumentos profundos, enquanto o rapaz fixava os olhos brilhantes no rosto simpático do bondoso velhinho. Estava tocado nas fibras mais sensíveis e contemplava o antigo mentor em respeitoso silêncio, ansioso por não perder um só de seus elevados conceitos. Em diversas regiões do sul, continuava Gordon,
Gordon, percebendo o poderoso efeito de suas palavras. Existem católicos que assassinam os hereges barbaramente, e aqui no Ulster, os partidários da chamada Reforma nos invadem as terras e desonram os lares. Enviados prepotentes da política de Londres nos insultam e assaltam nossas propriedades laboriosas e honestas. Se toda essa gente trabalhasse mais e discutisse menos, não acabaria estabelecendo a certeza de que todos somos filhos do mesmo Deus? As legítimas renovações, Cirilo, não se destinam apenas à operosidade e aos efeitos da inteligência, mas também ao esforço de arrotear com amor a terra dadivosa. Que tem sido a existência da Europa, senão uma guerra incessante? Todos os povos progridem para dominar os mais fracos, prosperam a fim de ganhar a força e exercer a opressão. Tudo isso significa que o homem não necessita ser mais arguto para explorar o próximo, e sim que compreenda e ame a vida. E ninguém, meu filho, entenderá o próprio caminho sem trabalho intenso por concretizar um ideal de virtude na marcha para Deus. Susana reparava o velho amigo de sua infância manifestando a transbordante satisfação que suas alegações lhe causavam, e o marido de Madalena, seduzido pelos argumentos, sentia a renovação de antigo idealismo. Aquelas palavras vibravam estranhamente em sua alma. Tinha a impressão de que lhe surgira no imo alguma coisa ofuscada e quase perdida, que era o imenso amor à gleba, a dedicação ao solo a que se acostumara a querer todo o bem, pelas lições vigorosas recebidas na infância. Por disposições maravilhosas do pensamento, sentia-se transportado à meninice distante. Atravessava descalço as pastagens orvalhadas em busca dos bois que mugiam longe. Revia as grandes árvores tratadas amorosamente e desejava tosquiar de novo os carneiros gordos e mansos. O ambiente social de Paris eclipsara-lhe o gosto pelas manhãs chuvosas, com o ruído de charrua sulcando a terra macia. Subitamente experimentava a ansiedade de tornar a beber a luz das paisagens campestres, na companhia dos cavalos árdegos e resistentes. A inclinação do homem consagrado ao esforço da terra triunfava em todas as preocupações de ordem puramente intelectual. Agora lembrava que a França estava repleta de silogismos inúteis. Padres e filósofos disputavam esterilmente, redundando as suas cogitações numa comédia ridícula, em que cada qual permanecia mais vaidoso ao lado das aflições dos mais fracos, no seio do povo prejudicado e iludido. A guerra constituía invariavelmente o produto sutil desses excessos dos condutores da multidão. Eram raros os propósitos sérios, os impulsos enobrecedores, isentos de vaidade ou egoísmo. Cirilo estava magnetizado pela grandeza dos conceitos emitidos. Abraão Gordon tinha razão. Era necessário voltar à terra e escolher a flor da paz em seu seio acolhedor. Compreendo agora, exclamou, deixando entrever que descobrira a equação indispensável. Não posso perceber como andava tão esquecido. Vendo passar a mão pela fronte, os presentes entreolharam-se satisfeitos. A rendição de Cirilo com respeito ao assunto causava-lhes enorme prazer. Ainda bem, continuava Gordon encorajado, estávamos certos de que não falharias na inclinação justa. As suas opiniões são incontestáveis. E já chegou a refletir nesse novo mundo que os navegadores nos trouxeram? Sem dúvida, exclamou o filho de Samuel assaz impressionado. Terá uma finalidade mais importante que a de simples colônia que lhe possamos atribuir. Abraão Gordon sorriu e continuou.